Glória a Deus, louvado seja Deus, sou o pastor Antônio, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Venho aqui trazer um ensinamento, louvado seja Deus, aleluia, de um tema muito polêmico, louvado seja Deus, de um tema que muitos, louvado seja Deus, aleluia, discutem sobre isso. Eu pergunto se, louvado seja Deus, existe, se a mulher pode ser pastora, louvado seja Deus. E aqui, à luz da Bíblia, louvado seja Deus, nós vamos aprender. Louvado seja Deus, se a mulher ela pode tomar a posição de pastora, louvado seja Deus, ou seja, ser líder, louvado seja Deus, aleluia, de um ministério, louvado seja Deus, se ela pode estar como cabeça no ministério, louvado seja Deus. Mas antes de eu começar esse estudo, louvado seja Deus, eu peço a você, louvado seja Deus, que se inscreva nesse canal, louvado seja Deus, aleluia. Aperte o sininho aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, você vai estar ajudando esse canal a crescer, louvado seja Deus, um canal que o Senhor colocou no meu coração para estar trazendo ensinamentos, louvado seja Deus, do que a Bíblia fala, louvado seja Deus, do que a Bíblia condena e do que a Bíblia não condena, louvado seja Deus. Se inscreva no canal, compartilhe, louvado seja Deus, para nós estarmos mais aprendendo sobre a luz da palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o próprio Jesus Cristo, ele disse assim, aleluia, examinais as Escrituras, porque cuideis nela, ter vida eterna. Então, neste momento, nós vamos tirar essa dúvida, louvado seja Deus, se a mulher, louvado seja Deus, pode ser pastora ou não, louvado seja Deus. À luz da palavra, nós vamos começar aqui, meus amados, louvado seja Deus, numa mensagem que o apóstolo Paulo escreve aqui a Timóteo, louvado seja Deus, que está aqui escrito no 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12. Vamos ver aqui o que é que o Senhor vai falar, aleluia, que é que o apóstolo Paulo vai, louvado seja Deus, falar para nós, louvado seja Deus, assim, a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. O apóstolo Paulo aqui ele já começa a nos ensinar, irmãos, louvado seja Deus, que a mulher, louvado seja Deus, não pode usar autoridade sobre o marido, louvado seja Deus. E ela, como pastora, louvado seja Deus, ela vai querer impor, louvado seja Deus, autoridade sobre o marido, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos, louvado seja Deus, que se isso acontecer, louvado seja Deus, já passa a ser antibíblico, louvado seja Deus. Porque o apóstolo Paulo está nos ensinando, louvado seja Deus, que primeiro, louvado seja Deus, aleluia, é o homem que tem que, louvado seja Deus, ter autoridade sobre a mulher. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, que a mulher vem aprender em silêncio, com sujeição, louvado seja Deus. E ele está dizendo, não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, louvado seja Deus. Ele está dizendo não, ele está proibindo, louvado seja Deus, a mulher exercer, louvado seja Deus, autoridade sobre o marido. E quando ela, louvado seja Deus, aleluia, ela passa a ter um cargo inferior, louvado seja Deus, superior na igreja, ela já vai passar na frente do esposo, louvado seja Deus, ela vai ter autoridade sobre o esposo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós já aprendemos, meus amados, louvado seja Deus, que o cargo ministerial de pastora, louvado seja Deus, que é o cargo elevado, louvado seja Deus, um cargo eclesiástico, louvado seja Deus, elevado na igreja, louvado seja Deus, que tem autoridade, que é uma autoridade na igreja, louvado seja Deus, pastoreado, então esse cargo não é para mulher, louvado seja Deus. E nós vimos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, em várias passagens aqui da Bíblia, louvado seja Deus, que as mulheres, louvado seja Deus, nenhuma foi escolhida para apóstolo, nenhuma foram, aleluia, nenhuma foram escolhida, louvado seja Deus, aleluia, para estar na liderança
de um ministério, louvado seja Deus. Foi escolhido 12 apóstolos, louvado seja Deus. Nós vemos ali em Atos Apóstolos, louvado seja Deus, capítulo 6, meus amados, que as viúvas, louvado seja Deus, os 7 homens foram separados para cuidar daquelas viúvas, louvado seja Deus. E por que não escolheram mulher? Louvado seja Deus, ali na igreja primitiva, não escolheram nenhuma mulher para estar cuidando das viúvas, porque aos olhos humanos, louvado seja Deus, seria mais sensato separar as mulheres para cuidar daquelas viúvas, mas não, foi escolhido 7 homens, 7 diáconos, louvado seja Deus, para cuidar daquelas mulheres, louvado seja Deus. Moisés, louvado seja Deus, ali, Deus ele chegou para Moisés, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e chamou Arão, louvado seja Deus, e separou Arão e seus filhos, louvado seja Deus, para o ministério sacerdotal, louvado seja Deus. É interessante que Deus ele chama, louvado seja Deus, ele manda Moisés, louvado seja Deus, separar Arão e os seus filhos, louvado seja Deus. Ele não colocou Miriam, louvado seja Deus, no meio dessa separação. Louvado seja Deus, ele não escolheu Miriam. Miriam poderia ter sido escolhido ali, louvado seja Deus, mas não. Deus mandou Moisés separar Arão e os seus filhos para, louvado seja Deus, o ministério sacerdotal, louvado seja Deus. As mulheres têm, louvado seja Deus, tem uma parte muito importante, louvado seja Deus. Tem mulheres, louvado seja Deus, dedicadas na obra. Tem mulheres, louvado seja Deus, que até faz mais a obra do que certos homens, louvado seja Deus. Mas não por isso, louvado seja Deus, que eu tenho que consagrar, louvado seja Deus, uma mulher pastora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia não me dá respaldo para consagrar uma mulher a pastora. Louvado seja Deus. Então nós temos que entender que o ministério pastoral, louvado seja Deus, não pode ser exercido por uma mulher, louvado seja Deus. Não existe bispa, não existe pastora, louvado seja Deus, não existe apóstola, louvado seja Deus. Isso foi inventado pela igreja de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que entender, louvado seja Deus, aleluia, que ali só foi consagrar, louvado seja ali, foi separar algumas mulheres, louvado seja Deus, em Atos Apóstolos, louvado seja Deus. Paulo, ele fala de Febe, fala de outras mulheres ali, Priscila, louvado seja Deus, e outras mulheres, mas não para, louvado seja Deus, colocar, aleluia, num cargo eclesiástico dentro da igreja, aleluia, como pastora, louvado seja Deus. Ela servia no serviço da casa do Senhor, louvado seja Deus, mas não como pastora, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele poderia ter escolhido, louvado seja Deus, várias mulheres ali daquele tempo. Louvado seja Deus, poderia ter escolhido a mulher samaritana, que ele ficou a sós com ela, pregando para ela, e ela saiu para pregar o evangelho, louvado seja Deus, para dar testemunho, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mas ele não escolheu. Jesus, ele poderia ter escolhido, louvado seja Deus, a sua própria mãe, louvado seja Deus, Maria. Poderia ter escolhido as 2 Marias ali também, louvado seja Deus, aleluia. Mas ele não escolheu nenhuma delas, louvado seja Deus. Por quê? Porque o ministério, louvado seja Deus, aleluia, é entregue na mão do homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos, louvado seja Deus, que Acabe, louvado seja Deus, ali quando foi, louvado seja Deus, por causa de Jezabel, ele se corrompeu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por causa de Jezabel, Acabe se corrompeu. Louvado seja Deus, entregou, aleluia, o seu altar a Baal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que, aleluia, o pecado, louvado seja Deus, entrou. Louvado seja Deus, por quê? Porque a mulher deixou ser seduzida pela serpente. Louvado seja Deus. Então nós vemos, irmãos, louvado seja Deus, que, aleluia, a mulher não pode exercer este cargo eclesiástico, pastoral, dentro da igreja, louvado seja Deus. Compartilhe esse vídeo, louvado seja Deus, ajude esse canal a crescer, louvado seja Deus, para que a gente possa estar trazendo aqui mais, louvado seja Deus, aleluia, mais ensinamento, louvado seja Deus. Tem várias referências da Bíblia, que a Bíblia não dá respaldo para consagrar a mulher, a pastora, a bispa,
Louvado seja Deus. E apóstolo, não existe isso, louvado seja Deus. Isso é inventado pelo homem, é antibíblico. Amém? Todos fiquem na paz do Senhor Jesus.